Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Mais um dia de outono para nós. Que coisa boa. 7h32. Hoje é dia 29 de abril de 2025. Uau! O tempo passa, o tempo voa. Bom dia para vocês que não me conhecem, que passarão por aqui. Eu sou Sheila Querido. Sou psicóloga. Este ano completarei, no fim do ano, 30 anos de psicologia. Vocês sabem o que é isso, gente? É uma história, nem eu acredito. Eu pensava que eu estaria fazendo 30 anos. O tempo passa tão rápido, né? 30 anos de carreira! Meu Deus do céu, e eu nem estou pensando em aposentadoria, ainda falta muito ainda para isso. Eu quero ficar bem velhinha e trabalhando bastante, levando uma possibilidade de pensar em coisas novas na vida, de impulsionar as pessoas para realizarem o que elas desejam, serem mais leves, mais felizes. Isso tem a ver com o meu juramento que eu fiz lá há quase 30 anos, né, de poder realmente, estou convidando aqui algumas pessoas de realmente poder ajudar as pessoas, contribuir, né, para que elas descubram o melhor delas. Quantas vezes a gente fica na vida pensando no pior, não reconhecendo o que a gente tem de melhor, não é? E perdendo tempo com as dores. E, e nessa brincadeira toda também, eu farei 15 anos que eu sou consteladora familiar, essa profissão nova que veio até a mim, que me encontrou numa esquina em São Paulo. Eu falo que nós nos encontramos numa esquina em São Paulo. Foi apresentada a constelação pela psicóloga Sizumi Suzuki, minha querida, que me ensinou, né, que abriu as portas aí, começou a mostrar para mim esse universo das constelações que me faz tão bem, que mexe tanto comigo. E que eu adotei como uma profissão para também contribuir com muitas pessoas, né? Com muitas, trazer aí uma compreensão maior, que muitas vezes algumas dores que a gente tem não tem a ver com a nossa dor, não tem a ver com a nossa dor atual, né? Tem a ver com o que a gente traz do nosso sistema familiar. E que está acoplado no nosso inconsciente, e onde o nosso inconsciente fica gritando, por favor, presta atenção no que eu estou querendo te dizer. Eu estou querendo falar tal coisa para você e nós não conseguimos. Solange, minha querida, que saudade de você, Soraya. Ah, sejam bem-vindas. Eu sei que dá uma passadinha aqui nessa hora, né? Depois a live fica gravada e vocês podem assistir com mais calma se algo importante, interessante tiver para vocês. Eu tenho feedbacks, né, de pessoas que ouviram a live, que fez um sentido, que pensou, hoje eu vou falar, vou continuar falando sobre as ordens do amor, vou falar sobre pertencimento, né? É uma live de meia hora, é um desafio para mim, que eu gosto de falar muito sobre constelação, falar muito sobre psicologia, né? Estou conseguindo manter a constância de estar aqui. Olá, Silvia, seja muito bem-vinda. Estou conseguindo manter a constância de toda terça e quinta-feira estar aqui, né? Às vezes, quando eu tenho algum trabalho que eu preciso estar muito cedo em algum lugar, eu começo mais cedo ou faço um vídeo e deixo aqui para substituir. Então, ai, corações para vocês também. Então, estou aí, né? É um ano para mim de muita comemoração. 30 anos de psicologia, 15 anos de constelação. Então, eu preciso estar aqui compartilhando, né, um pouco do que eu sei. Eu sei que nem tudo que eu falo é certo, né? Eu falo para as pessoas, conteste, vamos conversar, vamos falar, né? O que eu falo aqui é para refletir, né? Não é não é, faça isso, não tem nada disso. É para ajudar a refletir sobre algo na vida.
Antes de começar a falar também sobre pertencimento, eu estou muito feliz. Hoje é um dia muito especial para mim. Eu vou começar o primeiro módulo da 16ª turma de extensão universitária. É outra coisa que eu estou mantendo constância, né? Oferecer, facilitar um curso de extensão universitária para as pessoas. É como se essas pessoas que vêm, que confiam nesse trabalho, vêm para a extensão universitária, é como se eu pegasse na mão delas e falasse: vamos agora fazer uma nova jornada, Soraya? Vamos fazer uma nova jornada? Vamos caminhar? Vamos entrar agora no primeiro módulo? Vamos falar de ordens do amor? Vamos falar de como que as constelações, como a estrutura da constelação. Vamos vivenciar isso? Posso facilitar uma constelação para você que está com essa questão? Então, são várias constelações durante a extensão universitária. Essa turma terá o privilégio de fazer, ao invés de fazer em 10 meses, faremos em 9 meses, que estamos começando hoje, e quero terminar esta extensão em dezembro. Então, terá um mês que nós faremos 2 módulos, mas será um mês que as pessoas já estarão sentindo, já estarão praticando, facilitando constelações umas para as outras dentro do curso. Então, é uma jornada, né? Onde Heron, meu Deus, quanta honra você passando por aqui. Heron, gente, é um profissional maravilhoso, um cabeleireiro magnífico, mas de uma sensibilidade com as pessoas. Eu tive algumas horas com o Heron e até hoje eu sinto a energia dele de coisas boas. Ai, que delícia! Poucas pessoas passando por aqui, mas quem passa, cada pessoa que passa é uma pessoa muito querida para mim. Que delícia! E me dá uma força e deixa o meu dia muito melhor. Então, essa jornada, né, da extensão universitária, as pessoas vêm, algumas pessoas vêm e falam assim: Sheila, eu venho para poder trabalhar as minhas questões. Eu não quero ser consteladora, mas depois acaba gostando tanto que vai até o fim do curso, às vezes sim, facilitando constelações para algumas pessoas, né? É um benefício tão grande a gente poder contribuir com a outra pessoa em uma única sessão, que é a constelação. A constelação ela não é uma terapia, né? A constelação ela é uma sessão. Bert Helling, que disseminou isso no mundo, ele não foi o criador da constelação, mas ele que disseminou, né? E se ficasse na mão da criadora, que é a Tia Schufelder, que era uma psiquiatra na Alemanha, talvez não teria essa dimensão que teve. E o Bert que trouxe, né, essa dimensão universal da constelação. Se não, então, a constelação, Bert Hellick queria que em uma sessão, ele falava, eu não quero ficar escutando o paciente falando, né? E quanto mais ele fala do mesmo problema, mais parece que ele fica naquele problema. Eu quero ajudar ele para que ele tenha um insight profundo e que dê força para ele continuar e até voltar para a terapia, né? Então, Bert Helling conseguiu isso. Então, a constelação é uma sessão onde se traz a luz e a compreensão do porquê determinadas coisas acontecem ou não acontecem na nossa vida. Oba, hoje é dia da Silvia, olha só. Silvia Biscaro, eu quero falar com você, estou pensando em você a semana toda. Então, a constelação em uma sessão, como? Como que em uma sessão alguém pode acessar algo importante e melhorar a vida? É como eu estava dizendo, o inconsciente. Bom dia, Sally. O inconsciente, é, o inconsciente, ele tenta falar com a consciência, né? Mas ele não consegue ainda, não, ele não tem essa habilidade. E no inconsciente está acoplado todas as vivências, não só nossa, desde da nossa concepção, mas também a consciência, né, o que foi vivido por todas as pessoas que vieram antes de nós no sistema familiar, que vieram antes de nós, nossos pais, nossos avós, bisavós. E muitas questões nossas estão ligadas com tataravós, né, pentavós, hexavós. A gente nem imagina o que a gente traz dentro de nós, acoplados na nossa célula, né? E a constelação, ela é uma experiência corpórea, porque a gente vai começar, o inconsciente conversa conosco através dos nossos sintomas.
Ele não conversa com o nosso cérebro racional, ele conversa com o nosso corpo, por isso que muitas vezes adoecemos, por isso que muitas vezes não conseguimos alcançar algo que a gente tanto deseja na vida, se livrar de algumas dores, sejam elas físicas, psicológicas, psiquiátricas. Quantas vezes pessoas que têm depressão, às vezes anos, né, arrastando aquela sensação, muitas vezes são questões biológicas, né? A gente sabe que a falta de vitamina, de sol, de exercício físico contribui muitas vezes, né? E eles são bons aliados para a nossa saúde, mas às vezes é algo que está lá, está ligado a um fato que aconteceu no nosso sistema familiar e a gente nem imagina, né? Que aquela depressão está porque muitas pessoas do nosso sistema familiar foram negadas, foram banidas, foram tratadas com humilhação. Não sabemos que tiveram assassinatos dentro da nossa família lá, porque vira segredo de família. Quem é que vai querer contar que um pai matou um filho ou vice-versa? Quem é que vai querer contar? Mas essa dor fica em nós, né? E quando vem para a sessão, é como se a gente entrasse numa máquina do tempo e pudesse visitar lá onde foi o nascedouro daquela dor. E depois de estar lá naquele nascedouro, de poder a gente visitar aquele local, a gente percebe que aquilo não tem nada a ver conosco. Tem a ver com a nossa bisavó, tem a ver com o nosso bisavô, tem a ver com o tio, avô, tem a ver, de repente, uma avó que não conseguiu ter muitos filhos, teve muitos abortos antes de conseguir ter o nosso pai e a nossa mãe, e muitas vezes a nossa vontade de morrer, a nossa vontade, a nossa tristeza está ligado lá, está ligado lá com aquela avó ou com aqueles tios que não puderam nascer, né? Eu facilitei uma constelação a semana passada e a mãe falava muito de um que o filho estava muito zangado, estava muito triste, que estava separando dela, não queria mais falar com ela. E quando fomos olhar, a dor daquele filho dela estava ligado com a dor de dois irmãos que na juventude foram abortados, né? É como se aquele irmão falasse assim: mãe, olha com amor para os meus irmãos. Se você não olha com amor para os meus irmãos, como que você vai olhar com amor para mim, né? Então, tem muitos pais que vêm falando, né, dos seus filhos, muitos pais que falam da relação deles para com os filhos. Parece que eu estou perdendo meu filho. Então, se a gente perdeu filhos que não puderam nascer, se a gente não cuidou disso, muitas vezes, eu já estou falando de exclusão, né? Muitas vezes, quando você não valida, né, os filhos que foram abortados, provocados ou não, né, que às vezes perdeu um filho, mas a dor era tão intensa que eu prefiro silenciar, não falar mais nada, não pensar mais naquilo. E isso causa uma exclusão, né? Então a pessoa vem para a constelação, reposiciona esse amor para esses filhos que não puderam nascer ou que nasceram e morreram muito cedo. E aí pode se olhar, pode falar para esse filho que está brigando, que está se afastando, falar: "Ah, eu trouxe os seus irmãos para o meu coração e trago você também", né? E aí, quando inclui, a relação dos filhos para com os pais ficam melhores, né? Então, às vezes a gente não exclui porque a gente quer, às vezes lá atrás não excluíram simplesmente porque não souberam lidar. Afastar alguém que causa dor é mais fácil, né, do que olhar para aquilo e resolver aquilo. E quantos excluídos tem dentro de um sistema familiar? E quantos excluídos podem nos causar dor hoje, né? Então, essa audácia do Bert Helling de falar, não, eu quero contribuir com as pessoas apenas em uma sessão, ele conseguiu realizar, né? Hoje eu vejo, né? Hoje, e graças a essa extensão universitária que eu ofereço, Silvia Biscaro foi uma das pessoas que fez, né, essa turma. Olá, Kika, tudo bem? Olá, Marcele. Olá, eu não sei quem está aqui na exclusiva. Deve ser exclusiva mesmo, né? Então,
poder olhar para tudo que aconteceu e poder. Eu sei que existem várias terapias, mas para mim, né, o que funciona e o que funcionou, que me fez sair de um lugar de inocência, me fez sair, né, de um lugar. E olha que eu já era psicóloga, já tinha uma visão, né, mais humanizada para as pessoas, para os meus pacientes, mas a constelação fez ampliar esse olhar para comigo mesmo, ter um respeito maior para comigo, de ter uma desenvoltura melhor, né? Eu falo que a constelação fez descortinar, assim. Hoje eu vejo uma reportagem no jornal e vejo lá falarem de atrocidades e eu tento olhar pela ótica da constelação. O que será que essa pessoa tem? Por amor a quem que ela está sofrendo? Por amor a quem ela está fazendo uma atrocidade, né? Então, é, a constelação ela descortina e traz um alívio imenso para as pessoas. 99,9% das pessoas que facilito constelação para elas, elas falam: Nossa, parece que eu tirei um peso das minhas costas. Nossa, parece que eu estava carregando o mundo. Nossa, acho que eu estou cansada, que às vezes ficou a vida inteira carregando uma coisa tão pesada que não era dela que assim que ela descobre aquilo, ela fala, nossa, tem algumas pessoas que falam assim, nossa, parece que a sala está mais colorida. Nossa, parecia que eu não via tantas cores assim. E nem precisou colocar um óculos, né, para ver diferente. É isso, né? Abre. Olá, Luiz Cláudio. Seja muito bem-vindo aqui. Só pessoas queridas passando por aqui hoje. Fiquei trabalhando ontem, Luiz Cláudio. Não consegui ir na festa de São Benedito em Aparecida. Vai ficar para o ano que vem. Então, é, e essa questão nossa, né? Também de excluir. Ah, eu não gosto de determinada pessoa. Isso dentro do sistema familiar, tá, gente? Eu não gosto de determinadas pessoas. Está em falta, estou em falta, tá bom, tô em débito. Dentro do sistema familiar. Existe alguém que eu não gosto, existe alguém que fez algo. Em constelação, a gente não fala em pedir desculpas, fazer perdão, mas se a pessoa fez algo para nós, a gente fala para essa pessoa: Eu sinto muito que você fez, mas a consequência disso que você fez para mim, seja na minha infância, seja na minha vida adulta, eu deixo com você, né? Você precisa tomar uma consciência sobre aquilo que você fez. Muitas vezes, quando a gente desculpa alguém, tira a culpa da pessoa sobre o que ela fez para nós, a gente está falando para ela: pode fazer de novo, tá? Pode fazer de novo. Eu tirei a sua culpa. E quem é que tira a culpa de alguém, gente? Não somos seres divinos para tirar a culpa de ninguém, né? E a pessoa precisa sim ficar com a culpa dela para que toma consciência. Então a gente fala: eu sinto muito, né? Eu não gostei do que você fez, mas eu deixo a consequência do que você fez para você resolver isso. Eu saio, eu me retiro daqui com o que é meu. Eu me retiro com o que é meu e deixo você com o que é seu, né? Se você fez um mal para mim, você precisa pensar sobre isso. E eu sei que a gente tem, né? Como acabei de falar que eu não fui na festa de São Benedito, eu venho de família católica, né? E o perdoar o outro é quase uma obrigação. Quando eu conheci constelação e vi essa questão, né, eu posso não ter mais raiva dessa pessoa, eu posso não querer desejar mais o mal para essa pessoa, como ela me fez mal, eu desejar o mal de troca. Eu posso não querer mais conviver com essa pessoa, que eu não preciso ficar no convívio com essa pessoa, mas eu posso deixar com ela o que é dela e saio com o que é meu, né? E se eu fui, entre aspas, uma vítima de uma outra pessoa, eu deixo ela pagar por isso, né? E quem vai perdoar é, é o ser divino. Eu não tenho nada a ver com isso, percebe? Eu saio em paz dessa relação e deixo a outra pessoa com o que é dela. Se ela vai ficar em paz com o que ela fez, o problema é dela. Se ela vai ficar com a consciência pesada, que bom, porque assim ela melhora o comportamento dela com outras pessoas, percebe? Percebe isso?
Então, eu sei que isso é um pouco polêmico, mas é assim que agora eu também lido com essas questões, né? Posso até continuar a gostar daquela pessoa, mas a minha relação com ela pode mudar. Eu não tenho mais obrigação de ficar ali convivendo. E isso serve também para as relações conjugais, né? Se a outra pessoa me deu algo muito pesado, eu gosto muito dela, né? Eu já estou falando aqui da ordem do amor, de equilíbrio, né? Mas se eu gosto muito dela e ela gosta de mim, então ela precisa reparar aquilo que ela fez, para que a relação possa ficar equilibrada. E reparar de que forma? Aí, aí é algo muito íntimo de cada casal, é algo muito íntimo de cada relacionamento, né? Mas ela precisa equiparar o mal que ela fez. Eu não posso ficar perdoando. Se eu perdoo, se eu falo, tudo bem, você me traiu, eu te perdoo. Essa pessoa vai trair de novo, porque ficou muito fácil para ela. E ela passa a não ver a gente como uma pessoa que merece o respeito dela, né? Fica muito fácil de sacanear a pessoa que só desculpa, tira a culpa dela, percebe? Mas voltando ainda para a questão do pertencimento, né? Ah, essa necessidade, o que eu percebo nas constelações, quando alguém reconhece o outro, né? Quando alguém reconhece que tem alguém excluído e faz essa inclusão, todo o sistema familiar se alivia. Existe um grande amor dentro dos sistemas familiares que não permite que as pessoas fiquem excluídas. Todas as pessoas que foram concebidas dentro de um sistema familiar precisa ter o lugar dela, né? Bert Hellinger nos ensina que para a grande alma, para o grande amor que existe dentro de um sistema familiar, e quando eu falo grande alma dentro de uma constelação, alma significa toda a força motriz que faz aquela família existir, todas as ações. E quando eu falo ações, não fica dividida a ação boa, a ação ruim, não. Todas as ações traz uma força motriz, né? Às vezes, algo ruim que aconteceu na família faz com que aquela família se una, faz com que aquela família trabalhe mais, né? Se houve uma escassez ou se tem, fica na iminência de uma escassez, a família que tem amor, que tem considerações uns pelos outros, se unem para poder se fortalecer. E muitas vezes se unem na regra que é colocada, nas normas que são colocadas dentro daquele sistema familiar, né? Então, quando, quando alguém é excluído dentro daquele sistema familiar, existe esse enfraquecimento, né? E, e essa força motriz se enfraquece também. E o que eu ia dizer, né? Nasceu alguém, viveu pouco tempo. Nasceu alguém, viveu 90 anos. Nasceu alguém, viveu 17 anos. Nasceu alguém, viveu 25 anos. Nasceu alguém, viveu 60 anos. Para esse grande amor do sistema familiar, não importa quanto tempo a pessoa viveu dentro daquele sistema. Foi concebido e 15 dias depois houve um aborto espontâneo. Todas as pessoas, esse aborto espontâneo, esse feto, né, que não nasceu, que não se formou, ele tem um movimento, ele faz parte desse movimento, dessa força motriz do sistema familiar. Como fica uma mãe que se alegrou em ficar grávida e passa 15 dias, um mês, 3 meses, 7 meses, e esse bebê não pôde nascer? Percebe como que fica o pai, como que fica o avô, a avó, o irmão, né? Gente, eu trabalhei para professores em escolas. Quantas crianças que a mamãe falou que teria um irmãozinho, ela falou, eu não quero ter irmãozinho. Ele vai ter que dormir no berço, no meu quarto, ele vai chorar. Eu não quero. E aí a mamãe perdeu aquele, né, não pôde nascer, ou nasceu e morreu. Imagina a culpa dessa criança de ter pensado que não queria o irmãozinho. E se isso não é cuidado, né, se isso não é conversado com aquela criança, né, que geralmente são crianças ainda em idades muito tenras, se não falar para a criança, não foi culpa sua, isso foi outra coisa,
não tem nada a ver com o seu desejo de não ter irmãozinho. E quem é que fala isso para as crianças? Então, imagina essa força que vai se criando, né? Um irmãozinho que tem culpa de ter matado o próprio irmão na fantasia, ele não vai ter uma boa conduta, não conduta, ele vai enfraquecer de não conseguir ter coisas boas, ele vai pensar em se punir, e isso tudo na esfera inconsciente, onde ninguém chega. Aí, de repente, esse rapaz cresce, consegue casar, consegue ter um trabalho, mas sempre sai do trabalho, sai do trabalho de uma forma injusta, né? Sempre está metido em algo que sobra, em algo que aquilo sobra para ele, né? Começa a ser o boicote ali né? Sempre tem um boicote, tem uma boa relação, mas sofre na relação afetiva. Por que será que essa pessoa sofre tanto? Ah, ele vem para a constelação e aí ele vê que ele tem uma relação com aquele irmãozinho que não pôde viver, uma relação de culpa e uma relação com a morte dele, percebe? Por isso que ele às vezes está sempre na iminência de morrer. Uma vez eu conversei com um rapaz, ele falou: Sheila, já quase morri 8 vezes de acidentes horrorosos e sempre assim, vou fazer o teste na polícia. Aí eu de moto, aconteceu um acidente no meio do caminho, não chegou lá, ficou no hospital, ficou em coma, não sei quantos dias, sobreviveu. Outro dia foi trabalhar, fazer alguma coisa em casa, levou um choque, caiu do telhado, sabe? Só coisas assim horrorosas, 8 vezes. Aí conversando com ele, ele falou: Ah, eu brigo muito com meu irmão, moro com meu pai, e quando meu irmão vem em casa, sempre a gente briga, meu irmão mais velho. Ah, você tem só dois irmãos? Ele falou, não, antes de ter meu irmão, que era mais velho, e ter a mim, ela teve abortos. Eu falei, quantos? Ele falou, 8. Eu falei, caramba. Percebe, gente? 8 abortos, 8 acidentes. Falei, acho que agora ele vai viver melhor, né? Mas não, às vezes ainda fica sequela, né, de 8 irmãos que não puderam nascer. Então, como que a gente vai saber disso? Como que a gente vai entender isso? A sessão de constelação nos explica isso. Se esse rapaz viesse constelar comigo, né, e foi um papo, foi uma conversa, não foi uma constelação, o que que a gente faria? Deixaria com cada irmão que era deles, honraria o destino desses irmãos, faria até, né, se ele quisesse algo em homenagem a esses irmãos, e separaria essa simbiose, falando: eu sou eu, você é você, meu irmãozinho. Eu sou eu, você é você, meu irmãozinho, para os 8 irmãos, né? Incluiria no coração. A mãe já era falecida, ele falou. Incluiria no coração, deixaria esses filhos com a mamãe. Porque se eu tenho culpa, se eu tenho alguma ligação que me traz um peso para com eles, eu sempre vou querer fazer algo para eles. Ou sempre vou querer ir ao encontro deles. Se eles não puderam viver, como que eu posso viver feliz aqui? Né? Quantas constelações a tristeza estava linkado à dor dessas pessoas que não, dos irmãos que não puderam nascer, né? Já são 8 horas. Espero que um pouquinho do que eu falei possa trazer alguma reflexão para você, para alguém, né? A constelação, ela não é uma constelação espiritual, ela é uma constelação para a vida, né? Onde a gente revisita o nosso passado. Nós somos o representante de um sistema familiar de muitas pessoas, né? Nós sabemos aí que 3, 4 gerações tem, só sem contar tios, primos, só contando avós, bisavós, pais, avós, bisavós, triavós, tetravós, pentavós, hexavós, né, ex-avós, sei lá que vós, dá aí já mais de 4.000 pessoas, né? Imagina quantas histórias vividas em épocas que não tinham lei, épocas, né, imigração, migração dentro do país, né? Quantas guerras, quantas coisas passadas, né? E poder olhar para trás com amor e honra é respeitar, é a primeira ordem do amor, né? Que eu falei na semana passada, que é respeitar essa hierarquia. Eles fizeram o que puderam dentro das condições culturais, educacionais, dentro de todas as condições que eles tinham, né?
Então eu peço para quando a gente olhar para alguma história, né? Eu, quando era criança, eu escutava a história dos meus avós, e é como se eu entrasse dentro daquela história, né? Ah, meu avô traiu a minha avó, e a minha vontade era de ir lá falar com meu avô. Nada disso, né? Somos muito pequenos. Eu demorei muito para entender que as histórias que nos contaram é só uma versão, né? Que tem muitas versões que talvez nem quem viveu alcançou aquilo. E que cabe a nós olhar, né, com honra e gratidão, porque a vida chegou até nós, porque eles fizeram algo para a vida chegar até nós, né? Eles quiseram ter filhos, quiseram ter netos, né? E como nós queremos, né? Muitos de nós queremos, né? E se a gente não quer ter filhos, não quer ter netos, que a gente quer ter uma vida boa, quer proporcionar, quer que as pessoas sejam felizes, né? E muitas vezes nós servimos a humanidade com os nossos trabalhos, com a nossa presença. Então, se a gente pode fazer isso hoje, é graças àquelas pessoas que viveram do jeito que viveram. Ponto final. E muitas vezes a gente quer encrencar com os nossos pais, né? Ah, os nossos pais fizeram, ah, eles deveriam ter feito, eles fizeram. E se você está aí, Vivinho da Silva, eles fizeram muito bem, né? Cabe a nós agora tomar a nossa vida com honra e fazer, deixar um legado de algo bom aqui, né, para alguém. Bom, então, todos os nossos sistemas familiares têm algum excluído. E porque causou muita dor em nós, causaram dores em outras pessoas, né? Então, olhar também, trazer, né, com amor os excluídos. Existe um órgão no nosso corpo que, se a gente trouxer as pessoas para ele, os outros órgãos não vão precisar adoecer, que é o coração, tá? Quando você for pensar em alguém dentro do sistema familiar, não quero mais falar com essa pessoa. Você pode não falar com essa pessoa. Você pode não mais nomear o nome dela, mas traz ela para o coração, né? Ela é de carne e osso como nós, que tem dificuldade como nós, né? Que também tem a sua cultura, que também tem a sua educação e tem as suas dificuldades. A relação humana é muito difícil, é muito desafiadora. Traz para o coração, fique em paz e segue, né? Traz para o coração, fique em paz e segue. Mas agora, se você tem muitas dores físicas, se tem algo que você não consegue deslanchar na sua vida, pode estar ligado a um excluído que alguém excluiu lá atrás, né? E poder olhar para isso tira o seu peso na atualidade de seguir em frente de uma forma leve, né? Tomar consciência disso traz vida nova, de uma maneira nova. Eu falo isso por mim, pela minha experiência de vida, e falo isso pelas centenas de constelações que eu já facilitei, e não são poucas, né? Ah, eu falei, né? 30 anos de psicologia, 15 anos de constelação eu vou fazer, e logo eu vou chegar na milésima constelação. Acho que eu terei mais pro semestre que vem bons motivos para comemorar, e preciso fazer algo bom para marcar isso, né? Então, são muitas pessoas que saíram muito aliviadas das sessões de constelação, que, que não precisaram mais ter aquela dor, né, da exclusão, que dói muito nos sistemas. E se a gente não olha, os nossos filhos vão olhar, nossos netos vão olhar, então é melhor a gente olhar, aproveitar que a gente tem força para isso. E existem ferramentas, técnicas, tecnologia que contribuem para isso. Tá bom? Um super beijo, obrigado por vocês que deram uma passadinha aqui, obrigada para quem ainda irá assistir essa live que ficará gravada aqui e no YouTube também, que eu estou gravando aqui no Zoom para poder subir para o YouTube. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Quinta-feira é feriado, né, gente? Mas eu estarei aqui de manhã fazendo a minha live, tá bom? E também aí continuando a falar sobre as ordens do amor. Tem muito para falar sobre ordens do amor. Super beijo e até mais. Opa, um beijo também para vocês e até mais.